Já estamos de volta aqui com o Boletim Gazeta, Marcos Rodrigues. Um dia especial, né? Inclusive para falarmos aí também da política, nem só de chuva vive o noticiário, né? Tem muita coisa acontecendo também no mundo da política, que às vezes está meio nublado, às vezes está com tempo bom. Qual a situação hoje? Tiago Gomes, muito bom dia. Bom dia, Marcos, Thaís. Olha, lá em Brasília não está chovendo, tá? É muito difícil chover, mas o clima lá é de muita... Nebuloso. É nebuloso. Tem muita nebulosidade. Os prefeitos estão lá em Brasília, na Marcos, pressão. Estão lá em Brasília participando da marcha em defesa dos municípios, um evento importante. Nós falamos aqui ontem sobre isso, né? E hoje nós vamos trazer uma fala do presidente da AMA, o prefeito Marcelo Beltrão, que é lá de Coruripe. Ele participou ontem, Marcos, da reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. Nessa reunião, foram discutidas as pautas que serão prioritárias na discussão dessa marcha. Na verdade, já havia uma pauta já pré-estabelecida, mas nessa reunião do Conselho Político de ontem, eles disseram assim, olha, nós temos pelo menos 2 assuntos que são realmente a prioridade da prioridade, é a prioridade zero dessa discussão dos municípios para este ano. Então, nós vamos ouvir, então, o que é que o presidente da AMA falou em relação a essa pauta prioritária lá dos prefeitos em Brasília. Acabei de sair da reunião do Conselho Político, aqui na CNM, onde foi tratada toda a pauta municipalista, né? Quero fazer destaque a 2 pautas que são importantíssimas e que serão prioritárias nessa marcha. A primeira é o apoiamento a 3 emendas na PEC 66 que está tramitando na Câmara Federal. Precisamos que os nossos deputados apoiem essas 3 emendas, né, que trazem muito benefício aos nossos municípios, aos municípios alagoanos. E a segunda pauta é a questão da participação dos municípios no comitê gestor do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que foi aprovado por lei na reforma tributária. Isso é importante para garantir a participação e a representatividade dos municípios, onde tem um movimento contra, querem mudar a lei e nós precisamos firmar posição para que a lei seja mantida e que a CNM, junto com as associações e as entidades estaduais municipalistas, possam fazer a representatividade e fazer valer aquilo que interessa realmente a maioria dos municípios alagoanos. São 2 pautas prioritárias, a pauta é bem mais extensa, mas essas 2 pautas são importantes. Tramita na Câmara Federal a PEC 66 e tramita essa questão, essa discussão do Comitê do IBS lá no Senado. Então, força nas 3 emendas da PEC 66 na Câmara e força no Comitê Gestor também lá no Senado, que vai tramitar na CCJ. Então, nossa participação no Conselho Político da CNM é exatamente para poder defender Alagoas e defender o interesse dos municípios alagoanos. Tamo junto. É a AMA com você. 2 questões que eu queria acrescentar aqui, tá? A solenidade de abertura oficial da 26ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios acontece daqui a pouquinho, com a expectativa de presença do presidente Lula, do vice Alckmin, de mais 23 ministros lá nesse evento que reúne, assim, mais de 12 mil inscritos, né? Um número que pode até superar o tamanho do ano passado, que foram 11 mil inscritos nessa marcha. É um evento que realmente atrai muitos municipalistas. Outra coisa que eu queria falar é a previsão, Mara e Marcos, de se acontecer hoje um jantar lá em Brasília, sempre oferecido um jantar, geralmente pelos gabinetes mais fortes da bancada alagoana. Então, essa bancada vai receber, vai fazer um jantar ali para receber os prefeitos, são cerca de 60 prefeitos que estão nessa comitiva, boa parte deles vai para esse jantar, e há uma previsão de que se junte ali o senador Renan Calheiros e a senadora doutora Eudócia, mais uma vez mostrando que os dois estão assim irmandados e que poderão caminhar juntos nas eleições de 2026. Eu pensei que você ia dizer que os dois têm o mesmo paladar, mas aí seria uma maneira de dizer que está tão afinado que poderia acontecer isso. Quer dizer que os passos estão sendo dados até o momento do anúncio, que pode acontecer a qualquer momento, inclusive. Exatamente. Né? Vamos aguardar. O que é que temos aí em relação também a Arthur Lira? Tem aí uma história do Arthur Lira, tem um problema envolvendo lá, aqui em Maceió, em Alagoas ainda, o prefeito de Messias, que já anunciou outro apoio. Uma coisa mistura com a outra, eu que misturei. Você misturou um pouquinho. mas vamos lá organizar a situação. Organize. O prefeito de Messias, o Marco Silva, que ele é do Republicanos,
ele anunciou ontem nas redes sociais que estava apoiando, a partir de agora, ele agora tem um deputado federal, porque muitos prefeitos, eles adotam um deputado federal para ser dele, né? Para ser aquele que vai apoiar, que vai buscar recursos para Brasília. De Brasília para cá. Então, assim, nas redes sociais, o prefeito Marco Silva anunciou apoio agora ao Luciano Amaral, atualmente coordenador, né, do diretório executivo do PSD, partido que foi organizado ali pelo governador Paulo Dantas. Nas redes sociais, ele colocou que durante quase 4 anos, por respeito à palavra empenhada e por integrarmos o grupo político ao qual foram leais, mantivemos uma posição de coerência e compromisso, ficando sem deputado federal. Quem ele estava se referindo? A Nivaldo Albuquerque. Nivaldo Albuquerque era deputado do Republicanos e não foi eleito, não foi reeleito, na verdade. Então, eles ficaram, o Republicanos ficou sem um representante, apenas na Assembleia Legislativa, que é o deputado Antônio Albuquerque. Então, a partir de agora, ele anunciou nas redes sociais que vai se aliar, vai colocar o Luciano Amaral como um parlamentar para ser chamado dele, né? Então, Messias agora vai adotar Luciano Amaral, um deputado que já tem bastante prefeituras assim ao lado dele, ele é um deputado muito ligado ao deputado Marcelo Vitti, né, da Assembleia Legislativa, e agora ganha esse reforço de peso lá em Messias. O que a gente não sabe é se o prefeito Marcos Silva, ele vai passar também para o PSD, já que ele não tem fidelidade partidária por ser um cargo majoritário, ele pode a qualquer momento migrar de partido. Os vereadores que estavam ali perto dele ali não podem ainda, se forem vereadores de mandato, vai ter que esperar aí a janela partidária para fazer, ou se for expulso do partido para então ingressar do PSD, o reforço. Então, na outra tela, já é uma comemoração do Luciano Amaral, dizendo que, né, que estava ali, tem certeza que essa parceria vai render bons frutos e ajudar Messias a crescer ainda mais. Agradecer, obviamente, o apoio, né, necessário, porque ano que vem Luciano Amaral vai ser candidato à reeleição para deputado federal e vai ter mais esse apoio aí, então, para seguir em frente aí na sua caminhada política. Quem não se pronunciou até agora, depois dessa nova mudança aqui, foi a família Albuquerque, que coordena o Republicanos aqui em Alagoas. Pois é, Republicanos que está sendo cortejado pelo MDB para montar aí uma frente nacional. Mas falando ainda do PSD, isso demonstra que o próprio Luciano Amaral já está, obviamente, dando os passos que ele prometeu ao líder Kassab, né, do PSD, de ampliar a base de apoio, pelo menos apoio, aí do PSD no Estado. Então, está caminhando, né? O primeiro passo é justamente conversar com essas lideranças importantes que poderão estar meio desgostosas com seus grupos políticos que estão inseridos, para, de repente, atraí-los e depois, lá na frente, fazer uma estratégia de filiação ampla. Bom, agora sim, Marcos, Arthur Lira, né? O Tiago disse que ele quer organizar tudo. Ele falou em jantar, eu botei tudo no mesmo prato, não estava errado. Olha, Arthur Lira, ele vai participar hoje, ele convocou a primeira audiência pública, por isso que eu coloquei aqui, primeira audiência pública para aquele projeto do qual ele é relator lá na Câmara dos Deputados, uma comissão especial que foi criada para analisar aquele projeto do governo federal de isenção para quem ganha R$5 mil do imposto de renda. Então, a partir de hoje vai ser feita uma audiência pública, é um calendário até o dia 20 de junho, pelo menos Arthur Lira estabeleceu como calendário até o dia 20 de junho, colocar essas audiências públicas para ouvir várias pessoas ali, pessoas envolvidas na economia, pessoas ligadas ao governo, enfim. Nós temos aqui uma tela para mostrar quem são as pessoas que vão ser ouvidas hoje. Todas elas foram selecionadas por Arthur Lira para que elas possam dizer assim, o que é que elas pensam desse projeto, quais os impactos, porque esse é o principal. Qual é o impacto que uma medida como essa de concessão, de isenção para quem ganha R$5 mil no imposto de renda, que é uma fatia muito grande da população, e também um desconto muito grande para quem ganha até R$7 mil, né? Também vai ter um desconto aí nesse imposto de renda. Então, o impacto é significativo, o governo vai deixar de arrecadar e, por isso, há uma preocupação muito grande de vários setores da sociedade brasileira e também do próprio governo para saber como é que vai compensar isso aí. Um dos itens que estão aí na pauta de discussão é justamente como é que vai compensar os prefeitos e os governadores. Eles estão preocupados porque um dos itens para que se crie o Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, um dos itens que pode, assim, formar esse fundo é justamente a arrecadação do imposto de renda. Então, se não vai ter uma arrecadação de boa parte da população, o que é que vai fazer, então, para compensar? É isso que Arthur Lira tem como desafio de colocar em seu relatório a partir de agora. Então, vamos saber, então, vamos ficar acompanhando esse calendário. A possibilidade é que, até o início do segundo semestre,
esse projeto importantíssimo seja aprovado lá na Câmara dos Deputados, depois siga para o Senado até o final do ano para ser aprovado, porque tem que ser esse ano, já que o governo quer que no ano que vem já tenha essa isenção para quem ganha até R$5.000. E não é à toa, porque é o ano da eleição, né? Então é meio que uma tábua de salvação para o governo para tentar se aproximar ou reaproximar-se da classe média. O ministro Renan Filho apresentou, inclusive, plano de trabalho. Ele tem um tempo curto, sai em abril, é isso? O ministro Renan Filho, pela segunda vez, ele foi convidado, na verdade, para prestar esclarecimentos lá no Senado Federal para que ele possa apresentar o seu plano de trabalho para os próximos 2 anos. Então, assim, esse ano e o próximo, ele tem um calendário aí de infraestrutura, e a Comissão de Infraestrutura do Senado, que mais uma vez está convidando o ministro Renan Filho para apresentar essas estratégias do Ministério, saber em que estados da federação o Ministério está trabalhando. Aqui em Alagoas tem muitas obras do Ministério dos Transportes aí, em acordo aí com o governo do estado e também em parceria com as prefeituras, sobretudo nas rodovias, né, para melhoria aí da malha rodoviária aqui de Alagoas, que não é uma das piores do país, a gente tem essa convicção que não é uma das piores do país, faz parte, então, desse trabalho em conjunto que é feito do governo do estado e também do governo federal, que não são obras fáceis. Então, o ministro Renan Filho é um dos 4 ministros e dele vai ser até mais light, porque ele vai apenas apresentar o plano de trabalho. Os outros ministros foram convidados em situações meio vexatórias para falar um pouquinho sobre algumas repercussões negativas do governo. Eles vão ter que prestar esclarecimentos, então, para o Congresso Nacional. Mas nessas comissões tem oposição também. É bom que, possivelmente, eles vão lembrar, né, a história da ponte que caiu lá, ligando, né, o Amapá, também aquele cidade maranhense. Vamos aguardar. A repercussão política é sempre dessa maneira, né? Você tem lá a sua presença, prestação de contas, faz parte. A questão é o cronograma, né? Porque em abril, se confirmar realmente a sua candidatura, ele tem que deixar o ministério. Isso é uma questão que fica para depois. Exatamente, Marcos. E assim, então, nós vamos encerrando aqui o nosso Boletim Gazeta. Muito obrigada, tá, Tiago, pelas suas